Saudações, sacos de carne. Não, você não tá atrasado. Ainda. O problema é que você abre o YouTube e tem um monte de novas IAs revolucionárias. E aí fica fácil de se sentir perdido, perder tempo e achar que você já ficou pra trás. Mas isso aí só serve pra te confundir. Prometo que você vai sair desse vídeo com a clareza absurda sobre inteligência artificial. E pode ficar tranquilo que no final eu nem vou tentar te vender nada. Então, sem enrolação, bora lá. Galera, é o seguinte, se você chegou nesse vídeo é porque você já saiu da caverna de Platão e já entendeu que a questão não é se deve ou não aprender IA, mas sim de como aprender IA. E uma das coisas que atrapalha qualquer pessoa a tentar começar nesse nicho são algumas barreiras. Então a gente tem a primeira barreira. Ah, mas eu não sou técnico. Cara, as ferramentas atuais, elas são feitas para quem não é da área mesmo, é para uma pessoa comum conseguir utilizar. E o que mais importa, na verdade, é a sua vontade ali, a sua curiosidade de experimentar e tentar achar ali uma ferramenta que se adeque a sua necessidade. Ah, mas o mundo da IA muda muito rápido. Realmente, muda bem rápido. Só que a maioria dessas novas IAs é basicamente ruído. O mais importante é focar em 4 habilidades essenciais que eu vou estar te passando aqui nesse vídeo. E com isso você já vai ter ali o arcabouço mais importante para lidar com qualquer tipo de inteligência artificial. Poxa, mas existem ferramentas demais. Tem um montão de ferramentas. Só que você só precisa, na verdade, de 3 a 5 ferramentas no máximo para fazer o que você quer fazer. O resto ou é repetitivo ou é para um nicho muito, muito específico. Então nem vale a pena ficar perdendo o seu tempo com elas. Então beleza, decidi que eu vou aprender inteligência artificial. A maioria das pessoas vai acabar se encaixando em um desses 3 caminhos aqui que eu vou mostrar. O primeiro é o explorador diário. Basicamente a ideia dele é facilitar a vida, ganhar tempo. Então as tarefas dele são basicamente as do dia a dia. É escrever um e-mail, resumir um relatório, organizar alguma nova ideia que ele teve. Como as ferramentas de exemplo, a gente pode citar aí o próprio ChatGPT, o Gemini e o Notebook LM. Sobre essa última ferramenta, para um estudante ela é excelente. Então você consegue fazer um resumo em áudio, dá para fazer cards com perguntas para você se preparar melhor para uma prova, por exemplo. O segundo exemplo que a gente tem é o usuário avançado. Esse camarada aqui, ele vai basicamente criar um fluxo de trabalho. Então ele vai utilizar uma ferramenta junto com outra para chegar ali no resultado que ele quer. Como exemplo, eu fiz aqui para vocês, pedi para o ChatGPT gerar um roteiro sobre um vídeo de inteligência artificial aplicada, no trabalho, com falas e sugestões de imagem. Em seguida eu usei o Rive e o Gemini para gerar as imagens que eu queria. E aí em seguida eu usei o TTS Maker para gerar a narração para o meu vídeo. Com tudo isso em mãos, eu levei tudo para o Halo e transformei ali as imagens que eu tinha em alguns vídeos de 6 segundos. Com todo esse material em mão, eu fui até o CapCut e comecei a editar o meu vídeo. Tudo em menos de 1 hora e sem gastar um centavo sequer. Vou deixar aí um pedacinho do vídeo que eu fiz para vocês darem uma olhada. A grande questão é, estamos preparados para trabalhar lado a lado com a inteligência artificial? Ou vamos deixar que ela faça até mesmo essa resposta por nós? O futuro do trabalho já começou, com ou sem você. O construtor. Esse camarada aqui, ele já está mais próximo, na verdade, de um especialista. Então, o objetivo dele é automatizar e escalar. Resumindo, ele vai ser capaz ali de criar um sistema para fazer alguma tarefa específica de forma automática, sem ele precisar ficar ali monitorando o que vai acontecer. Então, seria natural, por exemplo, um explorador diário, depois de algum tempo utilizando essas ferramentas, acabar se transformando num construtor. Beleza, então. Para a gente começar a brincar com inteligência artificial, a gente tem que entender alguns conceitos. São eles: a própria inteligência artificial, então ela basicamente é uma maneira de simular a inteligência humana para realizar alguma tarefa. Aprendizado de máquina. Isso aqui é basicamente como a IA aprende e outros sistemas também utilizam esse recurso. Temos também a IA generativa, que é basicamente a maioria das ferramentas que a gente tem hoje em dia. Ela é capaz de criar um conteúdo completamente novo, seja uma imagem, seja um roteiro, seja um vídeo. É basicamente sobre isso que o pessoal se refere quando a gente está falando de inteligência artificial na internet. Beleza, ainda sobre esse assunto, a gente tem a questão do prompt. É uma das coisas mais essenciais para a inteligência artificial, que é basicamente ali o seu comando ou pergunta que vai te trazer ali o resultado. A alucinação é quando ela inventa alguma informação e ela está completamente ligada a esse aprendizado de máquina. Recentemente foi descoberto que as IAs elas alucinam porque quando elas são treinadas, elas entendem que chutar uma resposta é muito mais vantajoso do que simplesmente dizer que não sabe. E também tem os tokens, que são basicamente pequenos pedacinhos de palavra que a IA vai utilizar para se orientar e chegar ali numa informação decente para você. Beleza. Obviamente existem milhares de ferramentas, mas a gente vai tentar simplificar em 5 categorias principais. São elas as LLMs, pesquisa, imagem, vídeo e áudio.
Além dessas categorias, a gente também tem essas ferramentas de conveniência. Elas são basicamente 80% dessas novas IAs que surgem todo santo dia. Mas vou aprofundar mais sobre isso daqui a pouco. Agora, entender essas categorias já vai facilitar muito o entendimento do que realmente você precisa e vai fazer no mundo das IAs de uma forma bem menos confusa. Você não precisa ficar preocupado com as melhores ferramentas. Ao invés disso, é mais fácil você tentar entender o seu problema e procurar a ferramenta que mais vai se adequar para resolver ali a situação que você está passando. A primeira das categorias das ferramentas é a LLM. E essa aqui provavelmente é a mais importante que a gente vai discutir hoje. Você pode ir lá e utilizar o ChatGPT porque ele é popular, apareceu primeiro. Pode usar o Gemini porque você é fã do Google. Pode usar o Cláudio, por exemplo, pode usar o Grok porque você gosta do Elon Musk e etc. Uma ou outra diferença elas vão ter, mas a questão ali, o cerne de como elas operam vai ser basicamente a mesma coisa. Esse LLM significa Large Language Model. É uma tecnologia que consegue entender, gerar e manipular a nossa língua. É basicamente uma super função de autocompletar do seu teclado, só que é de uma forma muito mais sofisticada. Hoje em dia, essas LLMs elas são para quase qualquer coisa. Você consegue escrever, pesquisar, traduzir, ter uma ideia, até mesmo programar. Muitos deles, como o ChatGPT, Gemini, Claude, são multimodais. Ou seja, eles não trabalham só com texto, mas também conseguem entender imagem, entender vídeo e até mesmo áudios. Então, se você tem um problema para resolver, começa com uma LLM. É por aqui que a maioria das pessoas começa. Então, você pode ir lá, explicar o seu problema, o ChatGPT, enfim, o Gemini vai tentar entender e vai te oferecer algumas soluções. Eu deixei um exemplo aqui para vocês poderem entender o quão interessante é esse tipo de ferramenta. Eu peguei o manual do GTR-R35, que é um arquivo bem grande, e fiz algumas perguntas. Essas perguntas não seriam facilmente respondíveis com um simples Ctrl F, uma vez que a gente precisa cruzar várias informações ali do manual para chegar no que eu preciso. Então, como vocês podem observar aí, eu perguntei para ele quais são as etapas de preparação recomendadas pelo manual antes de utilizar o veículo para um track day e como essas instruções se diferem das recomendações ali do uso diário do carro. Essa pergunta, obviamente, não tem a resposta no manual ali. Então, com o trabalho ali do GPT, eu consigo ter ali o que eu preciso fazer no carro para estar fazendo o track day, chegando a ponto até de eu ser capaz de fazer um checklist preparado ali, todo em PDF, bonitinho, para quando eu for fazer o meu track day e por aí vai. Esse tipo de consulta vai te ajudar muito em diversas maneiras. Beleza, fechando aqui a questão das LLMs, a gente tem as ferramentas de pesquisa. Elas funcionam mais como um assistente pessoal que vai utilizar ali dados em tempo real ou até os nossos próprios arquivos para gerar o resultado que a gente está buscando. A ferramenta que mais se destaca aqui é o Perplexity. Diferente de uma LLM comum, que vai te dar uma resposta genérica, o Perplexity ele vai te mostrar a fonte de onde ele tirou aquela informação. Então, para um estudante, por exemplo, fazendo um trabalho acadêmico, ela pode ser muito interessante, uma vez que você vai conseguir conferir a fonte na íntegra de onde ele tirou aquela informação. Dessa forma, você consegue naturalmente evitar de escrever alguma bobagem no seu trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Além dele, a gente tem o Notebook LM. Ele é um assistente do Google que consegue, por exemplo, ler todos os seus PDFs, ter acesso ali às suas fotos e por aí vai, e você consegue fazer perguntas sobre esse documento. Eu fiz duas demonstrações, uma utilizando o Perplexity aplicado a um TCC, por exemplo, e uma outra num roteiro de viagem. No meu exemplo do Perplexity, eu simulei que eu gostaria de fazer um TCC sobre o uso de chatbots no ensino superior. Como se trata de um TCC, eu não quero escrever nenhuma besteira no meu artigo, né? Então ele trouxe as respostas que eu precisava e já indicou a fonte de onde ele tinha tirado aquela informação. E obviamente isso vai facilitar a minha vida na hora de escrever o artigo. E ainda me dá a confiança de que o que eu estou escrevendo tem algum tipo de embasamento acadêmico. Já no exemplo do Notebook LM, eu ganhei uma viagem muito maneira de 30 dias na Europa. Fiz um roteiro longo e utilizei o Notebook LM para extrair algumas informações. Perguntei para ele, por exemplo, qual que seria a segunda cidade que eu ia visitar. Também perguntei a respeito do preço da minha alimentação durante a viagem. E aí, ele conseguiu me ajudar de uma forma interessante. Ele mostrou que tinha um furo no meu roteiro, uma vez que eu não tinha colocado o preço das alimentações que eu ia fazer durante a viagem. Muitas LLMs vão conseguir gerar resultados parecidos, mas a vantagem dessas ferramentas que são específicas para pesquisa é você ter um fácil acesso à fonte de onde ela tirou aquela informação. E, obviamente, isso se linka ao que a gente falou anteriormente sobre as IAs alucinarem. Então, imagina, você está fazendo alguma coisa ali, um documento muito importante ou um relatório, você precisa de uma informação fidedigna e um LLM como o ChatGPT ou o Gemini te entrega uma resposta completamente alucinada.
A próxima categoria de inteligência artificial que a gente vai falar é sobre as de imagem. A criação de imagens com inteligência artificial explodiu basicamente. Tudo isso se deve a um sistema que a gente chama de difusão. É um processo onde a inteligência artificial começa com uma tela cheia de ruído e vai removendo aos poucos até chegar na imagem que você pediu. Naturalmente, cada ferramenta tem basicamente uma especialidade. O Midjourney é, na minha opinião, o rei quando o assunto é realismo e estética. O problema dele é que ele é pago. O ChatGPT é uma boa ferramenta também, principalmente para quem quer um processo mais interativo. O Nano Banana consegue basicamente trocar a cor de um carro, remover uma pessoa, modificar alguma estrutura que você não gostou. Enfim, ele é basicamente um Photoshop com o qual você consegue ir conversando e resolvendo seu problema com a imagem. O ponto é que todas essas ferramentas elas são boas e basicamente o que vai realmente fazer a diferença é o seu intuito com a imagem que você tem. O mais importante é você saber qual é a sua necessidade. Terminando a parte das ferramentas que mexem com imagem, vamos para as ferramentas que mexem com vídeo. Obviamente as ferramentas são diversas, então você tem Pixverse, Runway, Luma Labs, o VL3 também é um bom exemplo. As ferramentas são muito variadas, então você tem ferramenta que consegue traduzir um texto para gerar um vídeo, você consegue fazer o contrário também, pegar um vídeo e transformar num texto. Eu fiz um exemplo utilizando o Dream Machine. Então o pessoal sabe que surgiu aí o Metal Gear Delta há pouco tempo atrás, e eu resolvi fazer um vídeo ali de uma selva inspirada naquele jogo. A qualidade do vídeo ficou tão boa que daria até para confundir o vídeo que eu gerei com um trailer do jogo de verdade. Só que a quantidade de coisas que você consegue fazer é muito grande. Então hoje em dia você tem várias pessoas utilizando essas ferramentas para gerar vídeos virais, seja no Instagram, seja nos shorts do YouTube e por aí vai. É basicamente uma revolução audiovisual o que a gente tem hoje em dia. Só lembrando que aqui no nosso canal já tem vídeo sobre essas ferramentas aí. A próxima ferramenta que a gente vai comentar são sobre as inteligências artificiais de áudio. E aqui a gente tem, naturalmente, vários exemplos. Um deles é o de voz e narração. O Eleven Labs é basicamente o líder aqui. Com ele você consegue criar narrações que são muito realistas para os vídeos. Dá até para clonar a própria voz e usar em algum script futuro. E ainda dá para gerar vozes com diferentes sotaques e emoções dependendo da sua intenção. É basicamente como se você tivesse um estúdio dentro da sua casa. Se liga nesse exemplo aí que eu vou deixar para vocês do que eu fiz utilizando o Eleven Labs. Tá assistindo o vídeo em velocidade 2 vezes, né? Achou que eu não ia notar? Você sempre gosta de chegar logo no final das coisas, então. Em relação às músicas, a gente tem a ferramenta Suno, onde você consegue criar uma música completa, com letra, voz e até mesmo a própria instrumentação. É uma categoria muito interessante porque até mesmo para quem não é da área, a pessoa consegue ir lá e brincar de entusiasta. Tem gente, inclusive, que tem playlist no Spotify que é completamente gerada por inteligência artificial. Eu, que não tenho especialidade nenhuma para fazer música ou coisa parecida, consegui fazer uma música utilizando o Suno. Vou deixar aí um pedacinho dela para vocês darem uma conferida. The lights are flashing, the city sleeps tight. Por fim, mas não menos importante, a gente tem os assistentes por voz. E como exemplo, a gente tem o próprio ChatGPT. Hoje é possível que você converse com ele como se fosse uma pessoa conversando contigo em tempo real. Ele consegue até mesmo simular a questão da respiração enquanto você está conversando. Claro, minha funcionalidade de voz permite que a gente converse de forma bem natural, como se fosse uma conversa cara a cara. Eu consigo entender o que você fala e responder de forma imediata. E se você quiser que eu mude o tom, o ritmo ou qualquer outra coisa, é só avisar. Além disso, ferramentas um pouco mais avançadas, como por exemplo o Google AI Studio, conseguem ouvir a sua voz e a tela do seu computador ao mesmo tempo, oferecendo uma ajuda em tempo real. Imagina só como ia ser você conseguir aprender um software que é um pouco mais difícil, um assistente de voz desse, te ensinando passo a passo de como utilizar a ferramenta nova. A próxima categoria, e última, e também não menos importante, é a categoria de conveniência. Elas realmente parecem totalmente novas, só que na verdade a maioria é só uma interface bonitinha, como se fosse um invólucro, construído em cima de alguns modelos que a gente já conhece, como o ChatGPT ou o Gemini, por exemplo. Elas costumam ser projetadas para algum tipo de tarefa específica, seja resumir documentos, escrever um currículo, enfim, vai depender da necessidade. O que elas têm de diferente é que elas te dão uma experiência mais simples e pré-formatada, e aí elimina aquela necessidade de um prompt perfeito. E a decisão final fica a seu critério. Você prefere pagar por uma conveniência e pela interface prontinha ali para você utilizar,
Ou prefere investir seu tempo para construir a sua própria solução, que pode ser mais econômica e mais personalizada ali para sua necessidade? Mais para frente nesse vídeo eu vou mostrar como é que você pode fazer isso. E aqui a gente já começa a notar uma grande diferença entre o camarada que é um usuário avançado e o cara que se classifica ali como um construtor. Só que algumas ferramentas elas vão muito além do que um simples atalho. Elas conseguem combinar várias inteligências artificiais em um fluxo de trabalho completo, que facilita muito a sua vida. Imagina só uma plataforma de marketing que consegue escrever o texto, criar o visual, gerar o vídeo e ainda gerenciar as campanhas das redes sociais, seja ela Instagram, seja TikTok, qualquer rede social. O meu objetivo aqui é basicamente te trazer uma clareza sobre esse assunto. Não é para te dizer, compra essa ferramenta, utiliza essa ferramenta, mas sim para ajudar você a entender, a tomar uma decisão que mais cabe para a sua necessidade e, obviamente, para o seu bolso, até porque o seu tempo significa dinheiro. Um bom exemplo dessa ferramenta é o Proxima Art, que inclusive já tem vídeo aqui no canal. Nesse site você basicamente consegue escolher qual inteligência artificial vai gerar sua imagem e ainda escolher um LoRA, que é basicamente uma forma de você modelar a sua imagem a algum estilo específico. E dessa forma você não precisa explicar no prompt necessariamente qual o tipo de imagem que você quer, porque a inteligência artificial já consegue entender isso por você. Beleza, agora que você já conhece as principais categorias das ferramentas da atualidade, vamos falar de uma das partes mais importantes desse vídeo aqui. Como a gente já notou ao longo desse vídeo, as ferramentas elas estão sempre mudando, mas essas 4 habilidades que eu vou estar te passando, elas vão durar ainda por um bom tempo. Então vale muito a pena você entender cada uma delas para conseguir ter o resultado que você está esperando. A principal habilidade é o prompt. É basicamente a maneira com a qual você vai se comunicar com a inteligência artificial, seja dando um comando, seja fazendo uma pergunta e por aí vai. Existe muita diferença entre você fazer um prompting para uma IA de uma forma vaga e você fazer de uma forma detalhada. De maneira geral, a maneira mais inteligente de fazer um prompting é primeiro definir um objetivo. Em seguida, você coloca algum tipo de contexto para a inteligência artificial entender o que você quer e aí você pode definir regras como o último parâmetro. Eu fiz um exemplo aí para vocês verem utilizando o Rivi, uma inteligência artificial de imagem, onde o primeiro prompt que eu utilizei era bem vago, só pedindo para ele gerar um carro esportivo. Já o segundo tinha um contexto, tinha um objetivo, obviamente, e tinha algumas regras. Você pode ver pelas imagens geradas que uma das imagens ali que eu fiz nem seria útil para mim. Já no segundo prompt, com algum tipo de contexto e algumas regras, eu gerei 3 imagens onde eu conseguiria aproveitar cada uma delas. E aí fica o questionamento. Você prefere ter essa primeira imagem aí na sua tela ou a segunda para utilizar? Então, basicamente, o segredo não é a ferramenta, mas, obviamente, o jeito que você se comunica com ela, né? O quanto de clareza você consegue passar para a inteligência artificial com a qual você está trabalhando. Isso já vai conseguir melhorar muito a maioria dos seus resultados. E se quiserem que eu aprofunde esse tema, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo só sobre esse assunto. Bom, como eu já falei aqui, você não precisa ser especialista em todas as IAs que existem. E com isso a gente segue para a nossa segunda habilidade, que é entender o mapa das ferramentas. Basicamente, saber o que é possível com as principais inteligências artificiais é o que vai fazer você ter algum tipo de resultado consistente. Ou seja, quando você se deparar com um problema, você vai conseguir pensar, qual é o problema que eu estou tendo e qual o melhor tipo de ferramenta para resolver esse problema. Seja ele criar uma imagem, seja fazer um roteiro e por aí vai. Essa mentalidade tira aquele bloqueio de ter opções demais e já te coloca no caminho da solução. A nossa terceira habilidade essencial é o pensamento de fluxo de trabalho. A maioria das pessoas comete um erro gravíssimo. Tenta jogar um problema gigante para a IA resolver de uma vez só. Acontece que a IA não faz mágica. A verdadeira habilidade aqui é o pensamento de fluxo de trabalho. Ou seja, você pega uma tarefa grande e complexa e quebra ela em pequenas partes, onde cada parte pode ser resolvida por uma IA diferente. Como eu já mostrei aqui no vídeo, naquele exemplo de vídeo que eu criei aqui, eu utilizei uma LLM, que foi o ChatGPT, para gerar o roteiro. Utilizei o TTS Maker para gravar as minhas falas, a minha narração. Utilizei o Rivi para fazer as imagens que eu ia utilizar durante o vídeo. E ainda utilizei o Halo para gerar vídeos baseados nas imagens que eu tinha feito no Rivi. Eu também poderia ter utilizado uma IA de pesquisa para fazer um conteúdo com maior embasamento. Então, mesmo que a inteligência artificial não consiga resolver 100% da sua tarefa, se ela resolver ali 50%, 80%, você já economizou bastante tempo. É essa mentalidade que separa quem vai usar a inteligência artificial como um mero brinquedo e quem vai usar ela como uma ferramenta poderosa de produtividade. A inteligência artificial não é só uma ferramentinha para ficar seguindo receita. Ela é um parceiro para sua criatividade.
criatividade. A quarta habilidade essencial é saber improvisar, e além do plano e deixar a IA te surpreender. Permita que a inteligência artificial te leve a caminhos diferentes. Um exemplo que eu posso deixar aqui é o AlphaGo. Foi uma inteligência artificial criada por uma empresa do Google, o DeepMind, e o objetivo dele era basicamente jogar um jogo oriental chamado Go. É um jogo extremamente complexo e durante uma partida com o então campeão mundial Lee Sedol, o que aconteceu foi o seguinte: em uma das jogadas, a inteligência artificial AlphaGo fez um movimento que ali, à vista dos especialistas que estavam assistindo a partida, era um movimento errado. No entanto, com o passar do jogo, o pessoal percebeu que aquela jogada, na verdade, tinha sido genial e estava fora da previsão dos especialistas. Essa jogada ficou conhecida como Move 37, e isso mostra pra gente que a inteligência artificial muitas vezes consegue guiar a gente por um caminho que inicialmente a gente não esperava. E essa mentalidade de experimentação é o que vai levar a criar coisas verdadeiramente únicas e se destacar nesse mar de conteúdo. Para resumir, pare de seguir o mapinha e comece a descobrir novos caminhos utilizando a inteligência artificial. Agora que você já entendeu quais são essas habilidades essenciais, vamos para um próximo nível. Vamos falar aqui de automação e agente de IA. Agora que a coisa vai começar a ficar mais interessante e mais sofisticada, porque você já sabe para que cada ferramenta funciona e como elas podem operar em conjunto. Existe um salto gigantesco entre usar uma ferramenta de IA para uma tarefa e usar uma IA para automatizar essas mesmas tarefas. O próximo nível é quando a inteligência artificial começa a trabalhar para você. Pense nas automações como uma linha de produção. Elas vão seguir um caminho fixo e pré-determinado. Se algo acontece aqui, a IA vai fazer isso ali. E depois executa o próximo passo. É basicamente como se fosse um robô que faz sempre a mesma coisa, na mesma ordem e o tempo todo. Essas ferramentas de automação, elas são incríveis para tarefas que são repetitivas e previsíveis. Um exemplo de ferramenta para automação é o N8N. Os agentes de IA, por outro lado, são uma verdadeira revolução. Eles são basicamente mini CEOs que não apenas seguem instruções, mas também conseguem raciocinar e tomar decisões baseadas no que está acontecendo. Eles são compostos basicamente por 3 partes. Um cérebro, que vai ser a inteligência artificial central, como o ChatGPT, por exemplo. Uma memória, que é a capacidade de lembrar das conversas e dados anteriores. E as ferramentas, vão ser ali ações que ela pode realizar, como enviar um e-mail, buscar algum tipo de informação ou até mesmo atualizar uma planilha. E o melhor jeito de entender isso é tentando na prática, ou seja, criando o seu próprio assistente pessoal. E aí você pode começar com algo simples, como um agente de IA que lê sua agenda e resume o seu dia. Depois você pode fazer como alguns empreendedores que já estão criando agentes de IA para ganhar dinheiro. Um exemplo disso é uma IA que consegue juntar o WhatsApp com uma planilha de gastos, por exemplo. Então você manda um texto ou um áudio dizendo o que você gastou e a planilha de gastos é atualizada automaticamente. Tem gente vendendo esse tipo de assinatura e ganhando muito dinheiro. E o pior é que só parece um negócio difícil de fazer. E aí cabe um aviso. Tome cuidado com aquelas promessas mirabolantes de ganhe R$1.000 por dia no piloto automático se você comprar meu modelo de R$50. Apesar desse tipo de ferramenta ser bem poderosa, não caia nessa não. Nada é tão fácil desse jeito. E nessa parte mais avançada aqui, eu também poderia citar a criação de softwares ou aplicativos utilizando ferramentas como, por exemplo, o Windsurf, Lovelabel, Replit, Cursor. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Bom, depois dessa enxurrada de conhecimento, você deve estar se perguntando, tá, beleza, e agora? O que eu faço? E aqui vai para você um plano de ação. Primeira coisa, identifique a sua dor. Comece com um problema real que você tem aí no dia a dia. Qual que é a sua maior dor no trabalho? O que te atrapalha na hora de estudar ou no dia a dia? O que te causa mais estresse ou leva muito tempo da sua vida? Use a ferramenta certa. Com a dor que você tem aí em mente, procure uma ferramenta de inteligência artificial ideal para tentar resolver. E aí pode usar o mapa de categorias que a gente viu aqui, LLM, ferramenta de áudio, de imagem e por aí vai, para conseguir se adequar melhor à sua necessidade. Se a sua dor é algum tipo de pesquisa, use o Perplexity. Se já é uma questão de escrita, começa com o ChatGPT. Se você precisa resolver algum assunto em relação à imagem ou edição de imagem, você pode optar ali o Nanobanana. Ajuste e refine, ou seja, lembre-se do que a gente falou aqui sobre prompt. Não desista na primeira tentativa. Ajusta, tenta melhorar ali o que você está fazendo, melhorar o comando, até que a inteligência artificial consiga interpretar o que você quer e traga o resultado que você precisa. Conecte e combine, ou seja, quando você já estiver confortável com uma ou mais ferramentas, comece a tentar combinar elas. Pense que uma ferramenta basicamente consegue alimentar a outra para criar o tal do fluxo de trabalho que a gente tanto falou aqui. E aí você pode usar uma inteligência artificial para resumir um texto e depois usar o resumo para gerar um post na internet. Um outro exemplo também, você pode pedir para o ChatGPT criar um prompt para você editar alguma imagem no Nanobanana. Automatize. O último passo é conseguir automatizar uma tarefa simples e repetitiva. Uma vez que você automatizar aquela coisa pela primeira vez, sua mente vai se abrir, você vai começar a ver várias oportunidades de automação
em um montão de lugar por aí. Tenta se lembrar que você não precisa fazer tudo de uma vez só. Se você conseguir se dedicar 15 ou 20 minutos, uma ou outra vez por semana, você já consegue gerar algum tipo de economia de tempo e que no futuro pode virar uma economia gigantesca. Resumindo tudo, começa com uma dor, encontra a ferramenta, refina e combina e por fim, deixe isso automático. Esse é basicamente o roteiro completo para você dominar a inteligência artificial e transformar a sua vida. Bom, e no fim das contas, a mensagem final é: não usa a inteligência artificial só porque é legal. Você tem que tentar utilizar elas para resolver algum problema de verdade. E o que você conseguiu aprender hoje vai te colocar à frente de 99% das pessoas. E eu tenho certeza que agora você sabe exatamente, pelo menos, por onde começar. Eu te entreguei basicamente aqui um ouro e eu nem vou te vender nada. Mas se esse conteúdo agregou de alguma forma aí na sua vida, deixa um like, se inscreve aí no nosso canal e deixa um comentário.